Fala, Nutris concurseiros! Hoje eu resolvi trazer 3 definições básicas e que vocês se confundem muito na hora da prova. Quais são as diferenças entre infecção alimentar, toxinfecção e intoxicação alimentar? Vamos lá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre infecção alimentar. O que é que vocês precisam saber para conseguir diferenciar quando a prova perguntar lá para vocês? Então, na infecção alimentar, que é uma DTA, uma doença transmitida por alimentos, ocorre o seguinte. Então, o indivíduo ele ingere um alimento e nesse alimento vai ter micro-organismos que, quando presentes, a depender da quantidade, eles podem desenvolver alguma patologia. Então, é algum micro-organismo patogênico, algum micro-organismo que pode desenvolver doenças e quando chega no seu organismo, ele desperta e aí cria algumas enfermidades. Existem 3 principais, e eu coloquei aqui para vocês, que são mais cobradas em concursos e bancas também para residências. Então, nós temos a salmonelose, que é muito encontrada, a salmonela, em ovos crus. Temos a hepatite viral do tipo A e também ainda a toxoplasmose. Essas 3, gente, são as mais cobradas. Junto com a infecção alimentar, nós temos outras 2 categorias. Mas tem ainda alguma coisa aqui bem interessante para vocês saberem diferenciar. Todas essas 3 que eu vou falar, que são doenças transmitidas por alimentos, ela tem características bem semelhantes com relação à sintomatologia. Então, os indivíduos eles tendem a ficar com náuseas, com enjoos, com vômitos. E uma coisa extra que tem aqui nos indivíduos que sofrem de infecção alimentar é o quadro de febre. E isso a gente não encontra nos outros quadros, tá? Então, a gente tem ainda a toxinfecção alimentar. A toxinfecção, algumas bancas acabam colocando na referência que é similar à infecção alimentar. Então, elas só separam em toxinfecção e infecção alimentar. Então, elas podem ser consideradas até similares para algumas bancas. Então, no caso da toxinfecção alimentar, o indivíduo ele vai ingerir o alimento que está com o micro-organismo, é um micro-organismo patogênico, e esse micro-organismo ele libera toxinas. E essas toxinas é que vai desencadear alguma enfermidade característica. Nesse caso, eu coloquei aqui para vocês como exemplo a cólera. A cólera é muito cobrada em bancas de concurso como um sintoma, como na verdade uma enfermidade causada por uma toxinfecção alimentar. Então, quando vocês ouvirem lá cólera, associe logo a toxinfecção alimentar. Algumas bancas tendem a levar até como infecção, tá? Porque eles tendem a adotar esses 2 tipos como similares. E aí a gente vem aqui o terceiro, que é o que vocês mais confundem, intoxicação com toxinfecção. Na intoxicação alimentar, o indivíduo ele vai ingerir o alimento e nesse alimento, além de ter o micro-organismo, ele tem ainda as toxinas pré-formadas. Então, essas toxinas elas se encontram em um estado que vai ser despertada, que vai ser modificada após a ingestão e após essa ingestão ela vai se proliferar e vai causar um mal a esse organismo. Então, no caso da intoxicação, o indivíduo vai ingerir o alimento e esse alimento já contém as toxinas, tá bom? Então, quais são as 3 mais abordadas? Quais são as 3 mais cobradas em bancas? A gente tem o botulismo, que é muito cobrado, que é causado pelo Clostridium botulino. A gente tem intoxicação estafilocócica, a gente tem ainda a aflotoxicose. Então, são 3 muito cobradas. Talvez a gente tenha até uma aula explicando sobre cada uma, porque vale muito a pena. Então, veja só, os sintomas das 3 são bem similares. Náuseas, vômitos e diarreia. Mas aí lembra que a gente tem lá no quadro da infecção alimentar, não se esqueçam que a gente pode ter, olha só, febre. É uma das coisas que diferenciam a infecção desses restantes aí, toxinfecção e intoxicação alimentar. Então vamos resolver 2 questõezinhas para ver se vocês conseguiram aqui matar esse assunto. Então, primeiro, essa questão é uma questão super recente, de 2017, pela EBSER, e ela pergunta o seguinte: como pode ser classificada a doença transmitida por alimentos, que é a mesma coisa de DTA, algumas bancas já colocam essa sigla direto, tá, gente? Então, já saibam o que é. Causada pela ingestão de micro-organismos patogênicos denominados invasivos com capacidade de invadir tecidos. E como exemplo, já colocou aqui salmonela. Então, lembrando pela explicação que eu já dei a vocês, se já ingeriu micro-organismo como um todo e lembrando da salmonela, é uma infecção alimentar. Mas vamos ver aqui quais são as alternativas. Letra A, infecção. E essa seria a alternativa correta. Daí ele coloca aqui uma aflotoxicose, que seria, na verdade, intoxicação. A intoxicação, de uma forma geral, desidratação e toxinfecção.
Então, veja, a alternativa correta é infecção, porque a questão ela está abordando o seguinte: ingerir o alimento com um micro-organismo, tá? Lembre que na segunda categoria, que é toxinfecção, é ingerir o alimento com micro-organismo e com toxinas, e o outro, ingerir os alimentos com pré-toxinas já formadas. Então, temos ainda aqui uma segunda questão. A toxinfecção alimentar. O que seria a toxinfecção alimentar? É uma manifestação clínica das doenças transmitidas por alimentos, caracterizadas por... Então, a gente ingere o alimento, esse alimento tem um micro-organismo, e esse micro-organismo ele vai desencadear o surgimento de toxinas, a liberação de toxinas. Ingestão de toxina presente no alimento, como exemplo, Staphylococcus aureus e Clostridium botulinum. Ingestão de micro-organismos patogênicos que se multiplicam no intestino, como, por exemplo, a brucela, a salmonela e o jejune. Ingestão de alimento com micro-organismos patogênicos que produzirá toxinas no intestino, como, por exemplo, o víbrio, que aqui é da cólera, e da cólera também prefígea. Então, são dois tipos de cólera. A gente já vê que a alternativa correta seria a letra C. Primeiro, por que está errada a letra A? A gente não ingere a toxina. Aqui seria intoxicação alimentar, tá, gente? Então, por isso, a alternativa A está errada. Letra B, ingestão de micro-organismos patogênicos, ok, que se multiplicam no intestino, como, por exemplo, aqui está errado porque seria infecção alimentar. Então, ele ingere o micro-organismo patogênico que vai produzir toxinas no intestino. Letra D, ingestão do alimento com qualquer tipo de perigo, seja ele físico, químico ou biológico, falso. Ingestão de micotoxinas como a aflatoxina produzida pelo fungo Aspergillus. Aqui, gente, ele está falando, na verdade, daquela bactéria causada pelo vírus Aspergillus encontrada em amendoins e, na verdade, seria uma infecção alimentar, uma intoxicação alimentar, perdão. Não seria o caso de toxinfecção alimentar. Então, a alternativa correta, letra C. Bom, gente, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Bons estudos e até a próxima.